Olá, queridos. Rádio Skyrim. Deus abençoe a todos vocês. Um prazer, mais uma vez, estar aqui fazendo este vídeo da Escola Bíblica Dominical da revista Adultos CPAD. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 8, a disciplina na igreja. Gente, eu quero agradecer pelos comentários, pelas curtidas lá, pelo like. Então sigam lá, compartilhem e vai estar sempre aqui na legenda nosso canal no YouTube. E você pode fazer perguntas lá no nosso canal, na caixinha de diálogo. Mande mensagem lá pra gente lá. Mais uma vez, muito obrigado. Lição de número 8, a disciplina na igreja. É um assunto não tão simples, é um assunto que requer da gente um cuidado, não só como pastor, mas como na igreja de forma geral. O texto em classe está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 13. Lá fala da disciplina, fala da correção. A palavra-chave eu só coloquei duas dessa vez também, que eu coloquei igreja e disciplina. A igreja é o ambiente da lição aonde vai acontecer a disciplina. Introdução. Digo já que a estrutura é basicamente a mesma. Em algumas revistas, em algumas lições, você diminui só um subtópico, mas são três sessões, com cada uma sessão 3 subtópicos. Às vezes você tem menos um subtópico, isso acontece uma vez ou outra, mas geralmente a estrutura é basicamente a mesma. Então a gente vai ler agora a introdução, eu vou falar um pouco sobre a introdução e depois a gente vai para as outras partes da revista Escola Dominical. Na introdução eu coloquei: uma igreja saudável e forte é aquela que tem em seu contexto as medidas disciplinares. Então uma igreja saudável e forte, assim como uma criança, assim como uma empresa, assim como qualquer instituição, elas assim como no esporte. Repare que no esporte você tem um juiz e o juiz vai aplicar sanções contra a indisciplina daquele atleta, ou seja lá o que for. Então você tem em todo o ambiente, é importante a disciplina, a medida disciplinar. Agora, o que deve ser levado em consideração é como é que essa medida disciplinar ela está sendo tomada, ela está sendo aplicada para que realmente traga saúde e força para essa instituição. A disciplina deve ser aplicada com o objetivo de corrigir e formar o crente e o seu caráter cristão. Nesse sentido, não é prudente renunciar à disciplina, pois é por meio dela que alguns podem chegar à maturidade. Tem gente que só consegue chegar à maturidade com alguma medida disciplinar. Então, a disciplina, ela tem um objetivo, ela precisa cumprir esses objetivos, que é corrigir, é formar o crente, o seu caráter cristão, mostrar para ele qual é o caminho correto da vida cristã, e às vezes a pessoa precisa passar por medida disciplinar. O problema é que as pessoas acham que medida disciplinar é somente aquela que tem a correção com com impedimento, com o corte temporal ou não, por tempo determinado ou não, dos seus direitos e dos seus deveres. Mas a disciplina também pode ser verbal, através de uma pregação. E a própria Sagrada Escritura diz que Deus corrige e repreende a quem Ele ama. O problema é que, às vezes, existem pessoas imaturas na igreja, o nível de maturidade, às vezes, é muito grande no nosso contexto,
que as pessoas não entendem as medidas disciplinares. Eu tenho agora analisado e visto que nós estamos dentro de uma perspectiva evangelical ou evangeliquez, que as pessoas estão abrindo mais os olhos, estão com a mente mais aberta, e são mais questionadoras hoje. As pessoas na igreja são mais questionadoras, questionam mais, e além da informação ser hoje uma informação mais precisa no sentido de tempo, ou seja, a pessoa está no culto, a mesma informação que o pregador está ali pregando, ou o ensinador está ensinando, ela tem em mãos, ainda mais agora, com a inteligência artificial, que a pessoa coloca lá o que ela quer, e a inteligência artificial faz por ela o que, às vezes, a pessoa está lá pregando ou ensinando, então ela tem a resposta ali. Então, e esse contexto que nós estamos vivendo não implica apenas que a medida disciplinar ela tem que existir, ela precisa existir, ela deve existir, mas ela deve existir com explicação, falando porquê. Então, muita coisa que a igreja no passado fazia, hoje, infelizmente, não cabe mais. Soube de uma igreja aqui, eu não sei aonde, eu vi a reportagem, eu li a reportagem, que foi o pastor aplicou uma medida disciplinar na pessoa, parece que a pessoa cometeu o ato de adultério, mas ele expôs a pessoa diante da igreja, nas mídias sociais, e a pessoa entrou na justiça e ganhou 10 mil reais. Então o camarada ainda cometeu o ato e ainda ganhou 10 mil reais. Então assim, gente, todo cuidado é pouco. Vocês observem aqui, eu não falo o nome de ninguém, eu não falo o nome de religião, eu não falo, porque não é preciso. A gente tem que falar de Jesus, da palavra. Tem pessoa que acha que para falar do pecado tem que usar a palavra pecado. Falou de Jesus, gente, a palavra Jesus, o nome Jesus já é uma aversão ao pecado. O pessoal é libertado disso, libertado daquilo. O nome de Jesus já é libertador, já traz a ideia de libertação. Então eu não preciso, você tem medo, não é medo, a gente tem que ter coerência, sabedoria, inteligência, para não ferir as pessoas. Não é porque eu não concordo com eles que eu sou obrigado a ser agressivo com eles também, até porque eu não quero que façam isso com a minha igreja, com a minha denominação ou com o meu segmento. Então a gente prega dentro dessa perspectiva. Então, tomar muito cuidado na hora de disciplinar e tal. Então, eu falei nas últimas aulas que infelizmente, a maioria dos membros da igreja não conhecem o estatuto e nem o regimento interno. Se a igreja não quer dar uma cópia do estatuto, a liderança, no mínimo, o regimento interno esses membros deveriam ter acesso. Entende? Por quê? Para eles saberem quais são, porque quando somos disciplinados, por mais que a Bíblia respalde a disciplina, mas legalmente falando, o estatuto e o regimento interno. Então a pessoa está sendo disciplinada porque ela transgrediu a Bíblia, um pecado um comportamento moral que denigre a Escritura e o estatuto interno da igreja, o estatuto social. Então a pessoa não vai ser disciplinada só pela Sagrada Escritura, ela vai ser disciplinada também por causa do estatuto. Se essa pessoa se achar injustiçada, e hoje eu tenho um advogado na minha igreja, e ele mesmo fala, pastor, a maioria das causas lá aonde são feitas os julgamentos, os juízos, muitas delas são de igreja, pessoas contra a igreja. Então, essa pessoa vai se sentir ali injustiçada, ela vai procurar o direito dela, mesmo ela estando errada. Aí você não pode espiritualizar, não, mas está na Bíblia, a gente sabe que está na Bíblia, o pecado está lá demonstrado, mas você não disciplina apenas pela Sagrada Escritura. Você tem um estatuto, e o estatuto aponta como são realizadas, quais são os métodos
para se trazer ou para se aplicar a medida disciplinar. Então, se a pessoa ela não tem esse conhecimento, isso é um problema. Às vezes a liderança não quer dar o estatuto ou o regimento interno para a pessoa conhecer. Não sei qual é a questão da pessoa não ter o estatuto, mas seria bom, porque a igreja nesse sentido até se resguarda, porque aí a pessoa está sabendo do estatuto da igreja. Mas seja feita a vontade de Deus nessa perspectiva. A necessidade da disciplina bíblica. Gente, disciplina não pode ser dada por vingança, por raiva, porque você não gosta, por ódio. A gente sabe que tudo isso já aconteceu na igreja. Pessoas já foram disciplinadas porque a liderança não gosta, porque fez algo, então, às vezes por vingança. E às vezes as pessoas são disciplinadas não formalmente, mas são deixadas de escanteio, são jogadas de lado, não têm oportunidade, não fazem mais nada, e isso às vezes, isso não é disciplina, isso não é disciplina. Então já deixo bem claro, a disciplina, como eu falei lá em cima, é para trazer saúde, é para trazer força, é para trazer maturidade, é para trazer consciência cristã daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então vamos convier aqui que já muitas pessoas já passaram por medidas disciplinares injustas, só que na década de 80, de 90, de 70, não tinha esse negócio tanto de vou te colocar na justiça. Hoje não tem esse negócio, gente. Não tem esse negócio. É tudo que você fizer, as pessoas já estão dizendo, eu vou te processar. E com igreja, com liderança, não é diferente. Não é diferente. Então a necessidade da disciplina na igreja. Deus é santo. Essa é a primeira necessidade. De ser disciplinado porque Deus é santo. No Antigo Testamento, coloca assim, né? No Antigo Testamento temos diversos textos que exprimem a santidade de Deus. Todos que se aproximavam dele deveriam ter o cuidado na santidade. Eram disciplinados e corrigidos à santidade. Todo Israel deveria ser santo, porque Deus é santo, e essa mesma exortação tem-se no Novo Testamento. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, aí o pessoal bate a biela, né? Não, mas está em Levítico não está em Deuteronômio. O Novo Testamento dá prova de que eles reconhecem ou reconheciam que a Bíblia do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Era e é também claro aqui, como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a disciplina, mas aí a igreja ela vai entrar nessa perspectiva disciplinar, porque para a pessoa ser disciplinada na questão da santidade, aí tem que ser coisa que realmente... por exemplo, por que as pessoas que são fofoqueiras não são disciplinadas? Tem tanta gente fofoqueira na igreja, destrói ministério, divide igreja, faz arruaça na igreja, macula a imagem das pessoas. Isso mexe com a santidade da igreja, com a santidade de Deus também, porque a Bíblia diz que 6 coisas Deus aborrece e a 7ª Deus abomina, o irmão que faz contenda entre irmãos. Então, a fofoca é um tipo de contenda e Deus abomina, porque está dentro ali da contenda. Quem nunca viu ou participou, talvez, de uma contenda por causa de fofoca, que semeia essas coisas. Então, às vezes, eu sou de uma época que as pessoas eram disciplinadas por coisas banais, assim, mas era aquela época. Mas o fofoqueiro nunca foi disciplinado. Então, assim, a santidade de Deus exige que a igreja viva numa vida pautada pela palavra. Então, às vezes, o próprio Deus disciplina. O próprio Deus disciplina, como ele disciplinou o crente. Davi foi disciplinado. Moisés foi disciplinado, porque Moisés não entrou na terra prometida.
Então você tem os 3 homens de Josué ali que juntaram aqueles bens, aqueles 3 homens, não, aquela família que pegou aqueles 3 bens e tomou para si quando não era para pegar nada, em outros casos dentro da Sagrada Escritura. No Novo Testamento, Ananias e Safira e outros homens que afrontaram, que foram ao encontro à santidade e à soberania de Deus. Alguns passaram por sanções na vida e outros realmente perderam a própria vida, como os filhos de Judá, como aqueles filhos do sacerdote que ofereceram fogo estranho. Então, houve a disciplina, porque Deus é santo e exige santo. Então, a disciplina, ela contribui para que se mantenha um nível de santidade. Gente, se você me perguntar qual é o nível de santidade, você tem que olhar pela questão também moral, pela questão moral, pela questão ética. Qual é o nível moral, por exemplo, para mim fazer parte de um certo cargo numa repartição pública? Então, você tem, por exemplo, algumas repartições públicas que fazem uma pesquisa da sua vida pregressa. Então, eles fazem, se tiver alguma coisa ali, inclusive existem até algumas empresas de vídeos e filmes que elas exigem também que seus atores, inclusive vídeos aí, filmes, produtoras de filmes de super-heróis aí e tal, não vou falar o nome porque eu não ganho patrocínio para isso, mas existem algumas empresas aí de filmagens que produzem filmes heróicos aí, de heróis, vocês estão entendendo? Que eles exigem que essas pessoas, que são os atores contratados, tenham a vida mais discreta possível e que também não se envolvam em escândalos. Então, gente, se para essa perspectiva a pessoa tem que ter essa vida, imagine para o reino dos céus. É igual, por exemplo, o pessoal tem uma turma que acredita que pode beber e outros que não. Então você tem aí, mas a Bíblia diz que a gente pode beber e não se embriagar. Aí você tem um nível de direção, né? Aí alguém vai dizer, não, mas isso aí é porque vai dirigir, é perigoso e tal. Pô, gente, mas questão de vida, de salvação não é tão mais perigoso do que um dirigir? Aí lá na lei diz que a pessoa só tem lá 0,00 1%, uma coisa lá, eu não lembro agora mais ou menos a lei. Mas, se a pessoa for pega assim, disciplinando, perde carteira, toma uma multa pesada. Por quê? Porque exige um alto nível. Então, uma pessoa, para a questão também de santidade, ela exige um nível também. Porque senão, como é que fica a situação? Depois, a disciplina, ela é necessária porque a igreja é santa. Então a igreja deve imitar os passos de seu mestre. Ela precisa ser igual a Jesus em tudo. 1 João 2, versículo 6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, como Jesus andou, como Jesus viveu. Jesus, tudo o que fazia era a vontade do Pai. Aquele homem que também era Deus, jamais quis fazer o que não fosse a vontade. Ele sempre fez a vontade de Deus. Ele dizia claramente: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Na hora do sofrimento, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então ele agradou em tudo a Deus. Jesus agradou em tudo a Deus. Então, quem diz que está nele, deve andar como ele andou, gente. Então nós estamos aqui dentro de um mundo, de um sistema. Jesus também ora em João 17. Eu te peço para que não os livre do mundo, não os tire dele, melhor dizendo, mas os livre do mal. Então ele permitiu que nós ficássemos. A igreja está inserida num mundo que jaz no maligno, mas a igreja não é maligna. A igreja não tem parte com o maligno. Ela vai triunfar se ela manter a santidade. O termo hagios, que é o que está também na lição, santo, traduz os termos hebraicos kadosh e kodesh, santo.
e por isso, puro, limpo. A lição diz que traz a ideia aqui de separado, essas coisas. Gente, separado também é uma tradução. É santo mesmo. A primeira ideia de hagios é santo, limpo, puro. Porque quem é limpo é puro. Quem é puro é santo. Então, essa ideia que tem. Hagios vem também, os outros autores, até não bíblicos, usavam a palavra hagnos. Aqui é hagios, mas você tem também a palavra hagnos, que também significa santo. E em Apocalipse aparece a palavra hócios. Hócios também significa santo. Então, esse termo santo é o termo traduzido na 70, que traduz a palavra kadosh e kodesh, que significam também santo. E esses termos são usados para Deus em Isaías, né? Kodesh, 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 ou Kadosh, 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 santo, santo. Aí eu tô falando aqui Kadosh, eu tô falando no hebraico como aparece no dicionário, tá, gente? Porque às vezes no texto ele aparece de outra forma, porque aí tem tem o substantivo construto ou absoluto. Então aqui eu tô falando de forma absoluta, como aparece no dicionário, Kadosh ou Kodesh. Mas aí tem que olhar a estrutura, porque no hebraico você tem a estrutura construta, que aí vai dando aquela estrutura dentro da gramática. Eu estou falando dessa forma. Então, é para ser levado a sério a santidade? É para ser levado a sério. Agora, ser santo é ser perfeito? Não. Ser santo não é ser perfeito. Perfeito é outra coisa. Mas ser santo é você ser limpo, ser puro. Eu sou uma pessoa pecadora? Sou pecadora, porque ainda continuo nesse corpo, mas sou santo por causa da santidade. A santidade é um atributo de Deus comunicável, ou seja, ele comunica a santidade para nós. É igual, por exemplo, eu em si sou justo? Não, eu sou justificado e por isso aí eu sou justo, porque Deus me justificou. Martim Lutero diz que nós somos ao mesmo tempo justos, pecadores. A diferença é que o pecado não tem domínio mais na nossa vida. Terceiro subtópico, quando a igreja não disciplina. A disciplina, ela é um possível freio para o erro. Eu digo possível, gente, porque se... Aí até as pessoas falam, né? Vou falar uma frase aí dentro do mundo carioca, né? Se bater resolvesse o problema, não tinha bandido, né? O bandido não estava preso. As pessoas fazem... Desculpa aqui, gente. Eu tive que fazer essa analogia aqui para vocês entenderem essa palavra possível. As pessoas falam, pô, se bater fosse solução, o bandido não estava preso. Porque, infelizmente, as pessoas sofrem também na cadeia, ou seja lá o que for. Então, assim, ela é um possível freio, porque eu não posso aqui ser categórico, eu não posso chegar aqui e ser taxativo sem essa abertura para comunicação. A disciplina é um possível freio. Por quê? Porque pessoas vão ser disciplinadas, mas isso não vai inibir o erro de outras pessoas. Elas também vão cometer erros, infelizmente. Muita coisa não era para existir na igreja. Não era para ter adultério dentro da igreja, gente. Um varão com varão, homem tendo caso com uma mulher de outro irmão na igreja. Isso é uma vergonha. Isso não era para existir. Tem um líder aí de uma igreja neopentecostal que ele uma vez citou uma frase: o pastor que tem caso com a irmã na igreja é como se ele estivesse cometendo um incesto, porque seria ter caso com a própria irmã ou com o próprio irmão. Ele deixou claro isso aí. Isso aí foi uma frase de um pastor neopentecostal, não é nem pentecostal, para vocês entenderem como ele leva a sério essa questão do pecado de adultério dentro da igreja. Então isso é muito feio, isso é muito chato. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês. Uma vez eu estava evangelizando na comunidade, aí uma pessoa falou assim: poxa, irmão, até quero ser crente, mas ali, ó, naquela igreja ali, saiu com a mulher do irmão dentro da igreja. E se eu for na igreja e querer fazer isso com a minha esposa? Eu falei, pô, cara, eu não posso te dar nenhuma garantia, mas você aceita Jesus. Infelizmente,
É isso que causa para os de fora. Por isso tem que haver a disciplina. Para quem está de fora também perceber, pô, lá, o cara errou, mas a igreja fez alguma coisa com ele. Ele sofreu alguma sanção lá. Se deixar o negócio frouxo, aí... Então por isso que eu digo, ela é um possível freio? É um possível freio, porque outras pessoas vão falar assim, opa, se aconteceu com ele, se ele foi disciplinado, então vai acontecer comigo também, então vou dar um tempo. Então é um possível, não vou fazer, é um possível freio. Ela pode causar respeito entre os irmãos que compreenderão que se incorrerem em algum tipo de pecado, serão corrigidos. A igreja é santuário de Deus e o Espírito Santo habita nela. 1 Coríntios 3,16. A santidade é inerente à igreja. Faz parte dela como identidade. Paulo afirma em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo na Páscoa foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, aí ele está falando do Antigo Testamento, nem com o fermento da maldade e da malícia que o homem em si tem, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, Jesus Cristo, que ele é o pão, ele é o corpo, que é a pessoa mais verdadeira e mais sincera que já passou nessa terra e que existe até hoje, porque ele vive. Então, assim, eu usei aqui a revista Almeida Corrigida, que é o que é usado muito no mundo pentecostal assembleano. É importante, é preciso a disciplina, mas ela é um possível freio, ela não inibe o pecado totalmente. Ela freia, faz com que os de fora respeitem também, principalmente num caso escandaloso como esse, entende? Então eu acredito assim, igreja é um lugar de refrigério, é um lugar de abrigo, é um lugar de proteção, e quando essas coisas são cometidas no nosso meio, ela vai perdendo essas características. Então a gente tem que ser contra a pedofilia, tem que ser contra o abuso, tem que ser contra a violência doméstica, nós temos que denunciar essas coisas, e sendo isso provado, medidas disciplinares, tanto na igreja como na esfera civil criminal. Então a gente precisa fazer isso. Não devemos nos calar. Quem cala... Então, Martim Lutero disse bem claro isso, que ele não está preocupado tanto com os perversos, mas com o silêncio dos inocentes, o silêncio dos santos, o silêncio daqueles que podem fazer o bem. É isso que realmente incomoda. Então, tem alguma coisa, tem que ser denunciado. É importante isso, gente. Segunda sessão e os 3 subtópicos. O propósito da disciplina, manter a honra da igreja. Ou manter a honra de Cristo, melhor. É assim que está. O exemplo do cristão é tanto para os que estão dentro, como para os que estão de fora. Então não é só ser testemunho. O lugar mais fácil de mostrar santidade é na igreja. Entendeu? É na igreja. Agora, família conhece tua fraqueza. Trabalho tem lá suas brincadeiras, tudo aquilo lá. Que a gente tem que realmente não ser antissocial, mas ser social, mas entender qual é o nosso limite dentro dessa sociedade, por causa do meu comportamento cristão. O mau testemunho precisa ser corrigido para manter-se a honra da igreja. Se esse mau testemunho está dentro da esfera de uma palavra, de uma mensagem corretiva, é o suficiente. Às vezes a gente pode corrigir a pessoa por uma simples conversa no gabinete pastoral e ver a posição da pessoa, o arrependimento, a tristeza que ela está sentindo, que lhe causou esse problema desse comportamento de falta de testemunho, e a gente vai perceber. Então é a conversa, tudo ali dentro do gabinete pode ser resolvido por uma medida disciplinar verbal, e aí você traz vida e a pessoa ainda diz, eu nunca mais vou fazer tal coisa. O mau testemunho eu já li em 1 Coríntios 5, 1 e 2.
vemos um bom exemplo disso. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A disciplina tem que ser feita, gente. Aí vem Paulo e fala, eu já ouvi uma pessoa dizer que Paulo não tem amor, porque ele diz que esse tal seja entregue para o diabo para ser destruído do seu corpo, mas não seja salvo no juízo. Gente, como é que uma pessoa dessa não tem amor? A Bíblia diz que às vezes é necessário um morrer do que todo mundo. Foi o que aconteceu com Jesus. Então é necessário aqui um para que todos não pereçam. E o camarada ainda vai ser salvo no juízo. Então a disciplina o diabo tem liberdade para atuar no corpo dele, ou com qualquer tipo de situação, e no final ele seja salvo. A gente vê isso também na ceia. Entendeu? Somos julgados, mas somos julgados para não sermos condenados pelo Senhor. E não igual ao mundo, ser julgado e condenado com o mundo. O Senhor não quer isso para a igreja, então ele disciplina. Então ele vai e corrige. E Deus tem todo o direito de fazer isso, gente. Ele é santo. A santidade dele não se compara com a nossa. Nós somos santos porque o que nós temos de santidade é porque ele comunica a nós. Senão nós não teríamos santidade. A santidade é dada por causa de sua comunicação. Porque é um atributo comunicável. Sem disciplina e correção, não há como manter a honra, pois o temor dos demais irá fazer com que não se respeite a sã doutrina. Porque não houve correção ao infrator. Então, a igreja perde diante da sociedade, diante da localidade, que é a igreja local, ela perde o referencial, ela perde a possibilidade de ser um grande agente dentro daquela sociedade. Existem localidades que, dependendo do pecado que a pessoa cometer, a coisa é séria, não é nem a aplicação dentro da igreja, é fora. Então, é importante que a igreja disciplina, corrija, para que se mantenha a honra de Jesus. Entendeu? Para as pessoas não dizerem que ali é um covil de ladrão, ó, ali, ó, as mulheres são assim, ó, ali os homens, porque pegam, gente, um pelo todo. Aconteceu um ato, um pelo todo. E, infelizmente, os erros que mais atraem a atenção das pessoas de fora são os erros morais. Entende? Os erros morais. Aquela pessoa que toda hora está na igreja, sai da igreja, está na igreja, sai da igreja, isso também chama atenção. Então, isso tudo tem que ser muito cuidado. Como é que a gente consegue também inibir, diminuir essa questão? Um ensinamento. Eu não estou dizendo que a liderança é culpada ou está errada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem que haver ensinamento, gente, para as pessoas crescerem, terem maturidade cristã. O crescimento na maturidade cristã também inibe o erro, os desvios, inibe toda essa coisa. Tópico 2. Frear o comportamento pecaminoso. A disciplina deve ser uma ferramenta para coibir o pecado no seio da igreja. É evidente que às vezes ela é usada de maneira errônea, como eu falei, mas o seu objetivo é fazer com que haja um controle no comportamento pecaminoso. Além disso, é importante que haja na igreja um ensinamento de caráter cristão. Olha, gente, o que eu acabei de dizer, um ensinamento, gente. Pegar, às vezes o líder não tem tempo para falar de todas as coisas, mas tem que dar um jeito. É preciso dar um jeito. As pessoas hoje não sabem nem o que, por exemplo, é uma carne sufocada. As pessoas não sabem o que é uma carne com sangue. Porque ninguém fala mais isso, ainda mais no século XXI. Mas tudo que está lá no Novo Testamento tem que ser ensinado. É preciso ser ensinado. Então a gente tem que estar antenado para poder falar sobre isso aí. Existem coisas que acontecem na igreja que às vezes tem pessoas que ficam assim, como eu vou resolver essa situação? Porque é uma coisa nova, então ele precisa estar antenado, você está olhando, observando as redes sociais para ter resposta para essas questões. Terceiro tópico. Não tolerar a prática do pecado. Das 7 igrejas descritas no Apocalipse,
5 estavam reprovadas por causa da tolerância ao pecado. A gente precisa entender o que Paulo diz, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu não posso ficar feliz com o pecado, eu não posso tolerar o pecado. Se Jesus não tolera, eu não posso tolerar. Hoje, essas igrejas na Ásia não existem mais, ali na região da Turquia e tal. Porque o pecado destrói, corrompe e desvia a igreja de seu principal objetivo, que é honrar o nome de Cristo. Não devemos nos alegrar com a injustiça, mas sim com a verdade. Quantas igrejas vocês também não conhecem por causa do pecado, que vocês conhecem, desculpa, que não existem mais, fecharam por causa do pecado, por causa de divisão, por causa de rebelião, por inúmeros processos, mas processos pecaminosos. Desculpa, gente, tremeu aqui um pouquinho, mas por processos pecaminosos. Por que essas pessoas, essas igrejas não estão mais funcionando? Processos pecaminosos de discórdia, de divisão. Às vezes a liderança cometeu um pecado imoral, aí aquilo manchou demais e não cresceu mais e acaba, infelizmente, são causas que vão acontecendo. E se não tomar uma medida disciplinar, realmente. Então a tolerância com o pecado faz com que essas igrejas sejam destruídas. Jesus mesmo fala para uma delas, vocês toleram Jezabel. Olha isso, gente. Então a tolerância ao pecado. Nós temos que ser intolerantes ao pecado. Nós não podemos de maneira alguma aceitar. Então para isso tem que haver medida disciplinar. As formas de disciplina é a terceira grande seção, com 3 tópicos. A disciplina como forma de correção. Em quais aspectos a palavra disciplina deve ser usada? Ela pode ser usada, ela pode ser uma correção através da mensagem pregada, ou uma medida disciplinar que acarrete a suspensão temporária de um membro da igreja. Na própria Bíblia há vários relatos de pessoas sendo disciplinadas. Temos no Antigo Testamento, temos no Novo Testamento. Isso fez bem para os que sofreram tais medidas. Então, qual é a medida disciplinar? Como a gente vai fazer essa medida disciplinar? Tem um colegiado para isso, por isso que eu estou falando. Cadê o estatuto? Qual é o processo da medida disciplinar? A pessoa vai ter pleno direito à defesa, ela vai poder falar, mesmo que você... não, ela adulterou, meu irmão, mas tem um estatuto. Ela tem o seu pleno direito de defesa, porque é o que eu falei lá atrás. Não brinque com os dias atuais. Tudo hoje vou te processar. Mesmo a pessoa estando errada, ela pode processar. E ela pode dizer que não tinha conhecimento do estatuto. Aí você vai dizer, não, mas é a Bíblia. Para o juiz lá não é a Bíblia, é o estatuto. Ele vai pedir o estatuto. Então, pelo amor de Deus, se proteja. Tome cuidado em expor as pessoas, a expor os nomes, sabe? Então, mas tenha um colegiado, cria um processo, instaure um processo para passar por etapas. E enquanto está por etapa, tem estatuto que diz que enquanto a pessoa está nesse processo de disciplina, ali até chegar ao final, ela é tirada de todos os seus cargos. Isso aí é possível. Então você faz com que as pessoas saiam. Então, a disciplina, ela pode ser verbal, ela pode ser cirúrgica, ela pode ser... Então, como é que eu vou fazer essa tal disciplina? Ela é importante e ela traz, sim, resultados, ou positivos ou negativos. Vai depender de como é aplicado e vai depender de quem também recebeu essa situação. Se ela realmente quer melhorar ou se ela realmente não quer melhorar. Por isso eu disse que ela é um possível freio para tais coisas. A disciplina como forma de restauração. A disciplina, como o próprio texto em classe afirma, em Hebreus 12, 11, não traz alegria, mas tristeza. Está lá. No entanto, ela traz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A medida disciplinar não é para a morte, mas sim para a restauração
restauração do crente que infelizmente deslizou no pecado. Com o pecado não se brinca. É necessário fugir da aparência do mal. Não quer ser disciplinado? A própria Bíblia diz, a lei não venha em vão. Não quer ser disciplinado? Foge da aparência do mal. Vai ficar brincando? Vai ficar flertando? Entende? Você está olhando para um homem, você está olhando para uma mulher e vocês estão tendo ali conversas, vai ficar flertando? Não, mete o pé, como diz um bom carioca, foge da aparência do mal. Tem duas coisas, pelo menos na Bíblia, que você fugindo, você é forte. Fugir da mulher adúltera e fugir da aparência do mal. Não tem gente mais forte do que essas pessoas que fogem. Porque o mal, ninguém vence sozinho. Ninguém. O mal é muito forte. Então ninguém vence o mal sozinho. Então o que a gente tem que fazer? Foge. Vai embora. E aí você não sofre medida disciplinar. Eu estou há 30 anos na igreja. Graças a Deus, já sofri medidas disciplinar, repreensão. Pastor me repreender como obreiro, porque fez alguma coisa. Não, mas ser tirado das minhas funções, dos meus cargos, graças a Deus. Por quê? Porque a gente tem que ter olhar para a Bíblia. A Bíblia, gente, é a base. A Bíblia é tudo para nós nesse sentido de conhecimento. Então fujam da aparência do mal. Não flerta. Não cometa flertes com o pecado. Fuja. Sai fora. Abandona o pecado. Sai, pelo amor de Deus, abandona o pecado. Já falei da disciplina como forma de restauração. E o terceiro e último tópico, a disciplina como modo de exclusão. A disciplina como exclusão é conhecida também como cirúrgica. Todos sabemos que uma cirurgia, por menor que seja, tem os seus riscos. No entanto, ela não é para matar, mas sim para restaurar o doente, para tirar a enfermidade, para tirar o mal. No caso do infrator, a disciplina tem o mesmo propósito, mas tem o teor mais enérgico do que as demais disciplinas, fazendo com que a pessoa, é claro, a gente tem que ter essa perspectiva, fazer com que a pessoa perca por tempo indeterminado os seus direitos de membro. É preciso, no entanto, acompanhar o processo de quem está nessa situação, para que ao final haja restauração. Porque você tem o pré-cirúrgico, o cirúrgico e o pós-cirúrgico. Então, o pré, você tem todo o processo, o momento da cirurgia e a recuperação. A gente tem que estar muito próximo. Nós precisamos estar bem próximo a tudo isso. Conclusão. Biblicamente falando, a igreja não herdou a cultura mundana. Ela pode até ser influenciada, mas ela não deve e não herdou. Ela tem a quem seguir e imitar. Se a gente se chegar o mais próximo de Paulo, meu Deus do céu, a gente está bem. Por isso, a importância da disciplina, pois ela tem o poder de corrigir e colocar de volta aos trilhos para que o povo de Deus não se desvie e volte à vida pecaminosa. Fujamos do pecado, deixemos o mundo de lado e vamos caminhando rumo aí ao nosso chamado que foi aí proposto. Deus abençoe e até a próxima lição. Rádios Kai Erene. Um abraço.